isso é o que está no cerne das decisões quando a gente olha para risco de crédito. É saber se o cliente vai pagar ou se não vai pagar. Beleza pura? Então isso é usado em banco, Eduardo? Isso é usado em banco, muito usado em banco. Isso é usado em cooperativa de crédito, Eduardo? Sim, é usado em cooperativa de crédito, Eduardo. Isso é utilizado por lojas virtuais, online, web, Eduardo? Sim, isso é usado em praticamente tudo, beleza? Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. Que beleza ter você aqui. E cara, parabéns antes de mais nada, porque se você está aqui até agora é porque, cara, você é diferenciado. Hoje, as pessoas reconhecerem que precisam se aperfeiçoar em qualquer coisa já é muito difícil você encontrar pessoas assim. Quando você encontra pessoas que estão realmente comprometidas com o seu desenvolvimento pessoal e profissional, cara, é de se tirar o chapéu, beleza? Vamos aproveitar esse período aí que a gente tá recluso, digamos assim, em quarentena, para bombar nos nossos conhecimentos, beleza? Afinal de contas, ninguém melhor que você para cuidar do seu próprio futuro, beleza? Vamos junto? Vamos embora? Então, beleza. Eduardo, o que faremos? Qual o nosso problema de negócio, Eduardo? Nós vamos criar um sistema de aprovação de empréstimo online por meio de modelos de árvore de decisão. E esse é um clássico tipo de risco de crédito. Eduardo, não sei o que é árvore de decisão e não sei o que é risco de crédito. Cara, risco de crédito é quando você analisa os clientes e pensa no seguinte: se o cliente vai pagar ou se não vai pagar, beleza? Se ele vai entrar em default com você, digamos assim, se o seu cliente vai pagar o que ele deve ou não. Por que que isso é importante, Eduardo? Porque se você souber que o cliente não vai pagar, você não vai emprestar dinheiro para ele, entendeu? Então, esse é mais ou menos o que é o pilar do risco de crédito. É você ter insumo suficiente para decidir se você vai ou não emprestar dinheiro para o cliente, beleza? Cara, isso é muito comum no sistema financeiro, tá? Isso é muito comum, isso está no âmago da minha formação, digamos assim, da minha formação profissional. Eu trabalho com isso há mais de uma década. Isso é o que está no cerne das decisões quando a gente olha para risco de crédito. É saber se o cliente vai pagar ou se não vai pagar. Beleza pura? Então isso é usado em banco, Eduardo? Isso é usado em banco, muito usado em banco. Isso é usado em cooperativa de crédito, Eduardo? Sim, é usado em cooperativa de crédito, Eduardo. Isso é utilizado por lojas virtuais, online, web, Eduardo? Sim, isso é usado praticamente tudo, beleza? E os desbravadores aí, realmente, cara, foram os bancos. Os bancos, eles tiveram aí uma parcela muito importante ao disseminar esse tipo de informação no mercado, beleza? Então vamos embora, Eduardo. Cara, nós vamos utilizar árvores de decisão. Eduardo, o que é árvore de decisão? Árvore de decisão é uma metodologia no qual a gente faz um cálculo para segmentar cada uma das características que a gente está analisando das pessoas potenciais que estão querendo pegar um empréstimo ou não. Vou te dar um exemplo. Imagine que você é um banco, trabalha em algum banco, trabalha em instituição financeira, enfim. Você é o responsável por desenvolver um sistema para falar assim, eu empresto ou não para esse cliente? Beleza pura? Então tá bom. O que você precisa para analisar se o cliente merece ou não receber o dinheiro que ele está querendo pegar emprestado? Cara, você precisa olhar muita coisa, beleza? Então você vai precisar olhar. Tem um exemplo aqui, ó. O cara tem dinheiro na conta corrente? Beleza, tem. O cara tem aplicação? Tem, beleza. Ah, esse cliente mora onde? Entendeu? Qual a idade dele? Enfim, existem vários atributos que você pode analisar para decidir se você vai emprestar dinheiro para esse cara ou não, beleza? É um exemplo, beleza? Um mero exemplo. O que acontece? As árvores de decisão, elas fazem o seguinte, elas pegam essas várias características que você tem e ela vai fazendo subdivisões, até chegar na folha, que é a última extremidade aqui, que está aqui embaixo, que é a decisão, se ele vai dizer se o cliente não tem risco, está marcado aqui, tá vendo? Cliente sem risco. Ou se é um cliente que tem risco. Não, não vou emprestar não, porque esse cliente tem risco. Você entendeu mais ou menos como que funciona uma árvore de decisão? Eu vou entrar em mais detalhes, mas eu só preciso que você entenda esse negócio. As árvores de decisão, ela possuem um conjunto de regras e para cada regra há uma tomada de decisão, há uma decisão que precisa ser tomada. Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. Aqui nós temos uma variável, tá? Que é saldo de conta corrente. Olha só que interessante. Nesse nó, a gente chama essa bolinha aqui de nó. Nesse nó, ele vai segmentar se
o saldo em conta corrente é positivo ou se é negativo. Olha que interessante. Se o saldo for positivo, o cliente não tem risco, beleza? Ou seja, se ele não tem risco, você já pode emprestar dinheiro para ele. Mas olha só, se o cliente tem saldo negativo, bem, eu não posso dizer de cara que eu não posso emprestar dinheiro para ele. Sabe por quê? Porque ele pode ter aplicação. Apesar de ele estar negativo, ele pode ter aplicação. Beleza. Se ele tem aplicação, apesar de ter conta negativa, eu posso aplicar para ele. Eu posso emprestar dinheiro para ele. Por quê? Porque eu não tenho risco. Porque se ele não pagar, a aplicação vai pagar o que ele deve. Beleza? Agora, se além de ter a conta com saldo negativo, ele ainda não tem aplicação, aí, cara, é um risco emprestar dinheiro para esse cara. Então, é um cliente com risco. Você entendeu o que a árvore de decisão faz? Ela vai pegar os diversos atributos, e aqui a gente só olhou 2 atributos, beleza? Saldo em conta corrente e aplicações. Mas imagina que você tenha lá dezenas de atributos, quiçá centenas de atributos. As árvores de decisões, elas fazem exatamente isso. Elas quebram cada uma das variáveis em duas, e aí vão quebrando e vão fazendo outras divisões. Beleza, deu para entender mais ou menos? Eu vou entrar um pouco mais nos detalhes de como e por que eles quebram, como que ele escolhe essas variáveis nos próximos slides, beleza? Vamos embora? Até aqui, tudo firme? Beleza. Cara, algoritmo 5.0. Falta isso você me explicar desse slide aqui. Que parada é essa, Eduardo? Cara, algoritmo 5.0 é um algoritmo que ele foi desenvolvido exatamente por meio da metodologia de árvore de decisão, beleza? Nada mais, nada menos que isso. É um algoritmo que ele implementa a árvore de decisão, tudo bem? Então tá bom, vamos para frente. Eduardo, como o algoritmo escolhe os atributos para fazer os nós e as quebras? Eduardo, os nós são essas bolinhas aqui, né? Como é que a árvore de decisão decidiu escolher saldo em conta corrente como a primeira variável e aplicação como a segunda variável? Por que não foi o contrário? A aplicação primeira e saldo em conta corrente segunda? Cara, eu vou te explicar isso agora, beleza? Então tá, olha a pergunta aqui embaixo. Qual atributo deve ser usado para iniciar a árvore? Que é esse cara aqui. Como que a árvore escolheu esse cara aqui? Saldo em conta corrente. Beleza. E qual deve ser o atributo seguinte, Eduardo? E quando que eu vou parar de construir ramos na árvore? O que é ramo, Eduardo? É esse carinha aqui, ó. Eu tinha um ramo, mas eu poderia ter outros ramos se eu tivesse outras variáveis, não poderia? Sim, poderia. Como é que eu vou decidir quando que eu vou parar isso tudo, Eduardo? Vou te explicar agora. Segredinho para você? É matemática. Tem um termo chamado entropia. O que é entropia, cara? Entropia é um nível de desordem nos dados. Eu vou te explicar mais para frente. Grava isso aqui, ó. É um nível de desordem, tá bagunçado. A entropia mede o nível de bagunça dos dados. Quando ela não consegue, ela vai falar assim: se a entropia está muito alta, eu não consigo decidir nada. Tá tudo bagunçado, beleza? O nível de entropia tá alto. Para esse caso aqui, beleza? Entropia, desordem nos dados. Não consigo decidir. Beleza. Pegou a entropia? Beleza. Agora, índice de Gini e taxa de ganho são outros indicadores que também são utilizados para fazer a decisão em qual atributo você está querendo escolher para começar a sua árvore de decisão e quais são os atributos seguintes. Eles medem o nível de entropia de cada um dessas divisões. Beleza pura? Agora, Eduardo, isso serviria também para Gini? Sim. Beleza. Então, para decidir qual atributo que a gente deve utilizar para iniciar a árvore ou para escolher qual vai ser o atributo seguinte, a gente utiliza um desses 3 indicadores, que é entropia, Gini e taxa de ganho, beleza? Então, gravem na sua cabeça. Para decidir quais são as variáveis que serão utilizadas para iniciar essa árvore ou para fazer as subdivisões, eu faço um cálculo. É uma fórmula simples de entropia e eu vou mostrar essa fórmula para você, beleza? A árvore de decisão, o algoritmo implementa, ele vai olhando cada atributo, e aí, aquele que tem o melhor nível de taxa de ganho, digamos assim, aquele que tem o menor nível de bagunça, aquele que consegue separar melhor naquilo que a gente quer, na nossa variável de destino, ele faz a ordenação. Tudo bem? Beleza? Então vamos para frente. Então a entropia é a utilizada pelo algoritmo C5.0. Eu trouxe mais outros 2 aqui, que é o Gini e a taxa de ganho, mas a entropia é a que o nosso algoritmo C5.0 vai escolher como o indicador para se fazer essas divisões. Beleza pura, você está comigo? Então vamos embora. Eduardo,
Como definir o nó raiz e como realizar as divisões do conjunto de dados, Eduardo? Essa estratégia que eu acabei de falar para você, ela tem um nome interessante, que é a estratégia gulosa. É Grid Selection, beleza pura? Como que ela faz isso? A gente calcula a medida da impureza do nó, que é feito aqui para o nosso caso no algoritmo C5.0, ele é a utilização do nível da entropia, beleza? Olha que exemplo bacana. Então imagina que eu tenha aqui esse quadradinho aqui, seja uma divisão entre 0 e 1, beleza? A minha probabilidade é 100% no máximo. Ou eu tenho 100% para uma, ou eu tenho 0% para outra, ou eu tenho 50% para um, como é o caso aqui, e 50% para outro, como é esse caso aqui, ou eu tenho 90% para um e 10% para outro, e aí eu acho que você já entendeu, beleza? A probabilidade, ela soma 100%, aqui nesse caso aqui, tudo bem? Presta atenção. Olha só, o que significa esse primeiro quadradinho? Eu estou dizendo o seguinte, eu vou escolher o C0 com 50% e eu vou escolher o C1 com 50% de probabilidade também. O que isso significa? Significa que está zoneado. Eu não consigo entender se é C0 ou se é C1, porque eu dei 50% de probabilidade para cada um. Então, eu considero isso como não homogêneo. Por quê? Porque tem um alto grau de impureza. Eu não consigo escolher para onde que eu vou. Beleza? Entendeu? A entropia aqui, ela está alta. Beleza? A entropia aqui, ela está alta. Então, a minha aprendizagem está bem ruim aqui, a minha taxa de ganho está bem ruim aqui, digamos assim. Agora, olha que interessante esse outro exemplo aqui, ó. O C0, ele tem 90%, e esse C1, ele tem 10%. Então, ele é mais homogêneo, ele tem baixa impureza. Por quê? Porque eu estou conseguindo com mais probabilidade, ou seja, com 90%, escolher o C0 do que o C1. Você entendeu mais ou menos o que é a entropia? O que é a homogeneidade, o que é a impureza, beleza? Então, eu utilizo um desses três cabrinhos aqui, ó, entropia, Gini ou erro de classificação, para decidir como que vai ser a ordem das variáveis e como que eu vou quebrar essas, quais nós que eu vou escolher e a ordem dos nós por meio desses três cabrinhos aqui, beleza? Entropia, Gini e erro de classificação, beleza? E como que eu vou ordenar? Aquele que tem a menor impureza vai vir como nó raiz, e aí depois ele vai quebrando de acordo com as outras variáveis que têm menor impureza. Beleza? É ordenação, é um sorte. Você que é meu aluno no SAS lá, cara, fez um proc sorte, beleza? Ele ordenou e fez um descende, né? Ordenou do maior para o menor. Aquele que tem a maior precisão para a menor precisão. Beleza? Pura? Então vamos lá, é só isso que importa. Então vamos embora. Entropia. O que é entropia, Eduardo? Bem, eu já falei, é a medida da incerteza nos dados, beleza? Quanto mais incerteza, maior a entropia, beleza? Então tá bom. Como funciona esse ganho de informação, Eduardo? O que é esse ganho de informação? Então vamos lá, detalhando um pouquinho mais. Nos algoritmos ID3, C4.5 e C5.0, Eduardo, os caras davam uns nomes muito estranhos para os algoritmos, né? É, eu também acho, velho. C5.0 deve ser uma piada interna lá, mas vamos lá. O C4.5 e o ID3 são os precursores do C5.0, beleza? É isso que importa aqui. Eles são algoritmos de árvore de decision tree também, mas eles têm uma diferenciação que um poderia receber variável numérica e o outro poderia receber categórica e numérica, enfim. Chegou no nível 5, no algoritmo C5.0, que é o que a gente vai usar hoje, beleza? Ele vai fazer o seguinte, ó, o nó raiz, ele é escolhido com base em quanto do total da entropia é reduzido se aquele nó é escolhido. Ou seja, a entropia, a gente não acabou de ver que é desordem, impureza? Então, quanto do total da entropia é reduzido quando eu escolho esse nó? Que nó, Eduardo? Você está falando de que nó? Estou falando desse nozinho aqui, ó, dessa variável. Quanto da entropia é diminuído quando eu escolho esse nó? Se aqui eu diminuo a entropia, diminuo mais a desordem do que esse cara aqui, então esse cara vai vir aqui para cima. Você entendeu mais ou menos? Ele só está escolhendo aquele que separa melhor os dados. Porque, na verdade, o que ele quer era que fosse bem básico assim, ó. Por exemplo, o cara tem saldo em conta corrente? Ah, então ele não tem risco não, eu vou emprestar. Ah, se ele não tem saldo em conta corrente, eu não queria nem pensar, eu queria falar assim, ah, então não empresto. Entendeu? O que o algoritmo quer é que dá mais valor para a variável que separa bem os resultados que eu estou esperando, que é cliente sem risco e cliente com risco. Esse cara aqui é mais forte porque ele de cara já foi para um cliente sem risco. Esse cara aqui já não é tão bom por quê? Porque ele precisou de mais uma informação, que nesse caso é essa variável, para decidir se eu empresto, que é o cliente sem risco, ou se eu não empresto, que é o cliente com risco, entendeu? É isso que a árvore de decisão vai fazer, Eduardo. Beleza? Então, quando o nó raiz é escolhido com base em quanto do total da entropia é reduzido,
a gente chama isso de ganho de informação, beleza? Então, assim, se eu estou diminuindo a bagunça, a desordem nos dados, eu estou tendo ganho de informação, beleza? É mais ou menos assim. Essa metodologia, que é a tal da entropia, ela é aplicada para computar o ganho de informação para todos os atributos. A gente só tinha 2, se tivesse 100, ia ser calculado para todos os 100 atributos, 100 variáveis explicativas e por aí vai, tudo bem? Isso é testado para cada nó a fim de escolher o melhor nó, que é o nó raiz, e aí ele vai se subdividindo até chegar nas folhas, que é a decisão. Tudo bem? Empresta, não empresta. Então vamos embora. Eduardo, mas por que eu vou usar a árvore de decisão? Me explica aí. Cara, porque a árvore de decisão ela é de fácil entendimento e de fácil aplicabilidade. É uma técnica com boas chances de alta precisão. As árvores de decisão elas são muito boas. E é um tipo não paramétrico. O que significa isso, Eduardo? Não precisa ficar normalizando variável, essas paradas todas aí, beleza? Ele é não paramétrico. Não precisa ficar normalizando, padronizando, não tem essa coisa toda não, beleza? Então por isso que a árvore de decisão é muito utilizada. Beleza, cara? Beleza, Eduardo? Cara, mas hoje a teoria foi pesada. É só teoria, Eduardo? Claro que não. Vamos embora para a prática? Bora para RStudio. Beleza? Então vamos embora para a prática? Estamos aqui no nosso RStudio. Eduardo, e esse script, Eduardo, onde você vai deixar disponível para eu utilizar, Eduardo? Tá no nosso grupo lá no Telegram, na descrição desse vídeo, você entra lá, cara, e participa, que lá eu compartilho todos os scripts, beleza pura? É só clicar aí no Telegram, no YouTube, e você vai entrar lá no grupo, eu vou disponibilizar isso aqui para você. Beleza pura? Então vamos lá. Machine Learning, modelo de árvore de decisão para risco de crédito. A aprovação de empréstimo online, a gente vai dizer se o cliente tem chance de não pagar ou se ele vai pagar. Tudo bem? É mais ou menos isso que nós vamos fazer. Nós vamos prever agora, beleza? Isso é um problema clássico de risco de crédito, como a gente havia falado, beleza? Algoritmo C5.0 Decision Tree, beleza? O que a gente está fazendo aqui? Construindo um modelo de decisão para risco de crédito, aprovação de empréstimo online, beleza? Já definiu o seu diretório de trabalho, Eduardo? Já definiu o meu diretório de trabalho, eu vou executar essa célula, venho aqui em Run ou Ctrl Enter. Eu uso Ctrl Enter porque eu gosto do teclado, tudo bem? Então tá bom, eu estou aqui na minha libname, digamos assim, onde tem os meus scripts e o meu banco de dados, tudo bem? Eduardo, eu preciso entender um pouco mais da entropia. Você me explica aquela parada toda? Cara, explico sim. A entropia de duas classes, ela é calculada por meio dessa fórmula aqui. E antes que você assuste, quero que você decore fórmula não, cara. Isso aqui eu só trouxe para explicar para você, beleza? Quero explicar para você o que é entropia, beleza? Então vamos lá. O que é essa parada aqui? Presta atenção. Eu estou olhando duas classes, beleza? A soma das probabilidades, ela tem que dar 100%. Ou o cara tem saldo em conta corrente, ou o cara não tem saldo em conta corrente. Beleza pura? Então vamos lá, olha só. Se eu pego aqui uma probabilidade de 60%, a outra, lógico, vai ter que ser 40%. Olha só a entropia que é calculada quando eu tenho esses dois tipos de probabilidade, beleza pura? Olha só que interessante. Nesse caso, eu tenho 97% de entropia. Lembra que quanto mais alta a entropia, mais desordem mais desordem eu tenho nos dados? Beleza? Por que isso é importante, Eduardo? Porque o nó raiz ele é escolhido com base no maior ganho de informação, ou seja, quando eu tenho menor entropia, beleza? Então olha só que interessante, aqui eu tenho uma entropia alta. Por quê? Porque está quase meio a meio. Olha que interessante, eu vou colocar aqui, ó, 50% para esse cara, 50% para esse carinha, 50% para outra classe e 50% para outra classe, beleza? Aqui é porque é o valor de x vezes o log de x, tá bom? Por isso que eu estou repetindo, ó, o valor de x vezes o log de x. Mas isso aqui eu não quero que você saiba, não. Só quero que você entenda que agora, para jogar moeda, 50% para cara e 50% para coroa, para você ver o tamanho da desordem, beleza? Olha só, a entropia calculada foi 1, entendeu? Por quê? Tem muita desordem, eu não sei o que é o que, tudo bem? Então tá bom, agora vamos olhar um que tenha 99%, beleza? E no outro que tenha 99%, e aí é lógico, para dar 100%, o outro vai ser 0,1 e o outro vai ser 0,1. Tudo bem? Olha que interessante quanto que foi a entropia. Baixíssima, tá vendo? Ou seja, um ganho maior de informação. É menor do que 8%. Agora, Eduardo, isso aqui não tinha que dar, sei lá, próximo, 99%? Não, é porque essa fórmula aqui, quanto maior o número, ele vai considerar a casa decimal, beleza? Então, se eu colocasse 999 e colocasse aqui 99, 4 noves, e aí eu teria que colocar aqui mais 3, 4 casas decimal, né? Mais
2, 3, 4 casas decimal. Aí ele vai calcular o mais próximo possível, chegando quase 100% limpo, entendeu? O que ele está dizendo aqui? Que o nível de entropia é baixo, o ganho de informação é bem alto, é simétrico, né? Quanto maior a entropia, maior a desordem, então, menor é o ganho de informação. Aqui é o contrário, né? Ó, se a entropia está bem baixinha, eu tenho maior ganho de informação. O que significa isso tudo, Eduardo? É que eu estou conseguindo dividir bem essa variável, beleza? Eu consegui pegar assim, olha, se o cara tem saldo em conta corrente, é quase certeza que ele vai me pagar. Se ele não tem saldo em conta corrente, cara, ele não vai me pagar. Beleza, é mais ou menos isso que o algoritmo está fazendo. Tudo bem? Então tá bom. Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai importar o nosso banco de dados, tá? Um banco de dados disponibilizado pela UCI, é um banco de dados de crédito, e aí eu vou simplesmente utilizar aqui o HIT CSV, tudo bem? Vou dar um HIT CSV para importar o nosso banco de dados e vou dar um STR para mostrar para vocês quais são essas variáveis, beleza? Quais são as variáveis que nós temos no nosso conjunto de dados, beleza? Pura? Então, lá, nós temos, ó, check and balance, que é o saldo em conta corrente, beleza? E aí ele tá como fator, Eduardo, tá como variável qualitativa. Saldo em conta corrente não é, eu tenho 100, não tenho R$ 1.000. Sim, é porque foi feito já uma categorização, beleza? Menor do que um valor, eu coloco esse valor. Maior do que esse valor, eu coloco esse outro valor, entendeu? Já categorizou o saldo da conta corrente em intervalos, tudo bem? Por isso que está como variável qualitativa. Duração do empréstimo está aqui como inteiro, histórico de crédito, beleza? Quanto que eu tenho em poupança, tá tudo em inglês, mas beleza? É isso que eu estou falando para você aqui. Ó. Quanto que eu tenho em poupança, quanto tempo que eu tenho no meu emprego, quantos anos que eu tenho de residência, qual a minha idade, se eu tenho outros créditos, se eu tenho casa própria, beleza pura, se eu estou empregado. E, por último, a variável default. A variável default é exatamente a variável target, é aquilo que a gente está querendo prever. Se no ou se é yes, ou seja, se ele não vai entrar em default ou se ele vai entrar em default, tudo bem? Se ele é sem risco ou se ele é com risco, tudo bem? Então tá bom, é isso que esse é o nosso, são as nossas variáveis. Eduardo, como que eu chego nessas variáveis, Eduardo? Cara, é o seguinte, data science, ciência de dados, para você fazer ciência dos dados, você precisa entender do negócio, você precisa de ferramentas para fazer data science e você precisa entender de machine learning. Esses três skills junto, você consegue fazer o seu trabalho de cientista de dados, beleza? Se você não entende do negócio, o que você precisa fazer? Você precisa sentar com a área de negócio. Então, imagina que você seja aí da área de risco, você não entende lá como funciona o empréstimo, a área de empréstimo. Você tem que se juntar com essa área de empréstimo. Para quê? Para você receber insights da área de empréstimo sobre o que é importante na hora de se conceder empréstimo. Sim, porque foi o cara que bolou a forma de desenvolver esse produto. Então, ele pode saber muito bem, cara, ó, pelo nosso histórico, as pessoas que estão empregadas, elas realmente elas pagam, e as pessoas que são, sei lá, autônomos, elas não pagam, e é claro que isso é só um exemplo. As pessoas mais velhas, elas pagam, as mais novas não pagam, porque só quer farra. Cara, você entendeu a lógica? É o cara do negócio que vai dar insight para você utilizar as variáveis, o que ele está te falando como variável de input do seu modelo, como variável para explicar aquilo que você quer explicar. Beleza pura? Antes de mais nada, tem um negocinho que eu queria falar que é o seguinte, esse é um problema de aprendizagem supervisionada, né? O que significa isso, Eduardo? Aprendizagem supervisionada é o seguinte, você já tem um banco de dados com as informações, se o cliente, ele pagou ou não pagou, você já sabe o que aconteceu com ele. Então, quando você for fazer o seu modelo, você vai dividir esse grupo de clientes que você tem e vai pegar um pedaço para você ensinar o modelo e o outro pedaço para você testar. Quando você for testar, você já sabe o que aconteceu, se o cara atrasou, se o cara não atrasou. Aí você vai saber se o modelo está acertando ou não. Entendeu? Por quê? Porque você já sabe se ele atrasou, se ele não atrasou. Se ele falar que atrasou, mas na verdade ele não atrasou, ou pagou, não pagou, enfim. A gente está prevendo se o cliente tem risco ou não tem, né? Se o cliente vai pagar ou se não vai pagar. Então, se o nosso banco de dados já está dizendo aqui, ó, a variável default, o cara pagou ou o cara não pagou, na hora que o modelo rodar e falar assim, esse cara vai pagar, você pega o teste e olha para saber se esse cara pagou mesmo. Beleza pura? Então tá bom. Vamos embora, bora para frente. Então tá bom, Eduardo. Bora dar uma olhada nesse dataset? Bora. Então, dou um view no nosso banco de dados que a gente acabou de importar.
E aqui estão as variáveis, beleza? Então tá lá, ó, saldo em conta corrente, tá lá, ó, tem uma categoria 0DM, menor que 0DM, né? Ou seja, se está negativo. Se é não informado, porque isso pode muito acontecer, tá aqui não é sabido qual é o valor, isso aqui são problemas de valores missing. E uma coisa que é muito bom também em árvore de decisão é que valores missing também não tem tanta necessidade de ser tratado se você faz esse tipo de categorização, tudo bem? Então tá bom, ó. Duração do empréstimo, histórico de crédito, se é bom, se é ruim, beleza? Qual é o saldo, né, do empréstimo, se tem poupança, e se a poupança está aqui, já está categorizado também, ó, tem menos que um valor, tem mais que um valor, e por aí vai. Tudo bem? A duração do emprego, o emprego tem mais de 7 anos ou não, tudo bem? Qual foi a taxa aplicada, quantos anos de residência, qual a idade, se tem outro crédito, se tem casa própria, enfim, várias variáveis que podem ser utilizadas para você prever o que, Eduardo? Se vai entrar em default, tá? Default a gente chama de atraso ou inadimplência, se não vai pagar, se vai ser caloteiro, beleza? Ou se não, vai um cliente bom, se o cliente paga, beleza? Então, esse é o nosso target, é isso que a gente vai descobrir. Tudo bem? Então, beleza. Conhecemos o nosso banco de dados, Eduardo. Vamos dar uma olhada agora, então, na análise exploratória. Bora fazer o seguinte, bora dar uma olhada em duas variáveis que são muito importantes, que é o saldo em conta corrente e o saldo em poupança, que foi o que a gente utilizou no slide. Eu poderia fazer em todos os atributos, mas aqui eu quero mostrar para você o Decision Tree funcionando. Então, imagino que depois você pode pegar esse banco de dados e fazer esse estudo aqui, essa análise exploratória com as demais variáveis do dataset, tudo bem? Eu vou olhar essas duas aqui, olha só. Esse table, ele é utilizado para variáveis categóricas, beleza? Como é que a gente sabe que check and balance é categórica, Eduardo? Porque a gente acabou de fazer um STR aqui, tá vendo? Então, ó, save and balance é fator, categórica, beleza? Qualitativa, né? E save and balance tá aqui, e a outra check and balance também é fator. Então eu posso usar esse atributo chamado table aqui, tudo bem? Essa função chamada table, que ela vai fazer isso aqui para mim, ó. Tá vendo aqui, ó? Acabei de sair aqui, eu vou rodar de novo. Então tá lá, ele calculou, ó. Tem 274 clientes que tá nessa faixa, tem saldo negativo na conta corrente, tem 63 que tem entre 200 e R$ 1.000, tem 269 que tem mais de R$ 200 e tem 394 que eu não tenho informação. Tudo bem? Então, beleza. Agora, e poupança, Eduardo? Saving balance. Como é que tá a distribuição aí? Me fala aí. Então, olha lá. Vou rodar de novo. Saving balance. Saving balance eu tenho menos que R$ 100, eu tenho 603 pessoas. R$ 48, ou mais de R$ 1.000 eu tenho 48 pessoas e por aí vai. Beleza? Fiz uma análise das duas variáveis que eu utilizei no slide e poderia também fazer outras estatísticas, como por exemplo, eu vou usar o summary porque aqui essa variável aqui é numérica, tudo bem? Então, ó, duração do empréstimo, eu vou fazer uma sumarização. O que é a sumarização? Ela traz para a gente aqui os percentis e a mediana, tudo bem? Então, olha lá, primeiro percentil, primeiro quartil. Então, lá, eu tenho uma duração média de 12 meses. A mediana, 18 meses. A média, 20 meses, tudo bem? O máximo, 72 meses e por aí vai. E o valor do empréstimo? Então, olha lá, o valor. R$ 250, a mediana R$ 2.300, a média R$ 3.000 e por aí vai. Tudo bem? Beleza, Eduardo. Tô conhecendo esse dataset aí, hein? Já tô conhecendo meus clientes aí. Então vamos embora, vamos para frente para você conhecer mais. Bora olhar então a classe que você quer prever? Bora dar um table na classe default. Então bora. Cara, olha só que interessante. Eu tenho 700 pessoas que não entraram em default, ou seja, pessoas que são boas, e 300 que realmente elas entraram em default, elas não pagaram, tudo bem? Então, isso aqui está desbalanceado, né? Está desbalanceado. Você poderia fazer um balanceamento utilizando a técnica do Smoot, tudo bem? Eu não vou utilizar essa técnica porque eu quero mostrar para vocês somente a Decision Tree funcionando, eu não quero mostrar todo o processo de modelagem, tudo bem? Mas aí fica para casa, você pode utilizar a técnica chamada Smoot para você fazer um balanceamento aí dos seus atributos aqui, tudo bem? Por que que isso é importante, Eduardo? Isso é importante para que você não construa um modelo enviesado, tudo bem? Então tá bom. Cara, agora eu vou separar os dados em treino e teste para a gente fazer a nossa modelagem. Chegamos na modelagem, fizemos análise exploratória, agora nós vamos
fazer a modelagem. Então, beleza. Agora eu vou utilizar um sample para construir os nossos dados de treino e dados de teste. Poderia usar treino, teste, split, Eduardo? Poderia fazer várias coisas. Eu estou simplesmente separando aqui por meio de indexação, que é só para a gente dar uma olhada no algoritmo de Decision Tree, tudo bem? Então, eu poderia fazer essa divisão um pouco mais otimizada, poderia fazer cross-validation, poderia fazer muita coisa, mas eu só quero simplesmente separar em dados de treino e de teste para a gente olhar aqui e fazer a nossa decision tree, tudo bem? É claro que eu tenho que verificar a proporção da variável target. Por quê? Porque eu não posso também deixar tudo bagunçado, né? Eu tenho que, no banco de dados de treino quanto no banco de dados de teste, eu tenho que deixar o nosso target parecido, porque senão eu vou modelar errado, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho 70% que não é default e 60%, 65% aqui que não é default no banco de dados de teste. Eu tenho 30% aqui que é default, ou seja, que o default é sim, e eu tenho 35 aqui aproximadamente que no banco de dados de teste também é default. Então, os valores estão mais ou menos próximos. Então, a divisão que eu fiz dos dados de treino e dos dados de teste não está tão absurda assim, tudo bem? Então, tá bom, beleza. Cara, algoritmo C5.0, aqui não tem um ponto, mas vai estar aqui C50, tudo bem? Se você não tem esse pacote instalado, você roda essa linha. Eu, como já tenho, só vou chamar aqui, tá bom? C50, tá bom? Vou chamar ele e vou habilitar o nosso C50. Tá rodando aqui o algoritmo. Nossa, tá lento. Beleza. Então tá bom. Vou chamar o help. Como é que chama o help, Eduardo? Interrogação aqui antes, e aí você dá um Ctrl Enter. Aí o Google do RStudio vai abrir aqui para você, beleza pura? Então o que é o C5.0? É uma árvore de decisão e modelo baseado em regras. Simples assim, beleza? Ah, é engraçado aqui, o modelo baseado em regra, eu vou te mostrar o porquê que esse modelo é baseado em regra. É porque você tem uma certa discricionariedade para fazer algumas coisas, entendeu? Você pode alterar alguns pesos para fazer sua modelagem, dando penalidades para alguns resultados. E eu já vou te explicar isso, tudo bem? Então tá bom. Então beleza. Aqui ele explica, né, como que você chama o seu modelo, quais são as variáveis, quais são os hiperparâmetros dos modelos, o que significa cada um dos argumentos. Então a documentação aqui é bem bacana, cara. O RStudio realmente ele entrega tudo na sua mão, beleza? Vamos embora? Beleza, vamos embora. Vamos dar uma visualizada no modelo? Bora. Então tá bom. Eu vou chamar o algoritmo C5.0 e aí, antes da vírgula, o que eu vou falar? Quais são as variáveis explicativas, que são todas menos a última. Então, eu estou tirando somente a última, que é a 17ª, que é exatamente o nosso target, que é o default, beleza? Então, antes da vírgula, todas as nossas variáveis explicativas, e aí eu falo, ó, vai nesse banco de dados credit train e traga todas as variáveis, excluindo a última. E depois o meu target, que é o default, beleza? Então tá bom, vou rodar esse modelo executando e aí eu já vou printar esse modelo, beleza? Então tá aqui, ó. Acabei de criar o modelo. Então o modelo chama Credit Model. Então tá lá, eu chamei o algoritmo C5.0, tal. Ó, o número da minha amostra, 900, variáveis preditoras explicativas, ou seja, 16. E aí foram criadas 69 árvores, 69 ramos, tudo bem? Então tá bom, beleza, vamos embora. Aqui, Eduardo, eu posso fazer uma sumarização detalhada do meu modelo. Então eu dou um Ctrl Enter e dou uma sumarização do modelo e ele vai falar o seguinte, olha que interessante. Que é o seguinte, ele mostra as variáveis, quais os atributos que foram mais usados para a decisão. Então olha só, saldo em conta corrente, check and balance, foi usado em praticamente 100% em 100% das decisões. Ó, histórico de crédito também foi muito usado, e a duração em meses do empréstimo. Então, essas quatro aqui, ó, e o saldo de poupança, 4 variáveis, você poderia dizer que são as 4 variáveis mais importantes para sua árvore de decisão, beleza? Então, isso é uma das coisas muito bacanas desse modelo, tudo bem? Tudo bem, Eduardo, criado o modelo, bora fazer uma previsão para saber se nosso modelo está bom mesmo? Bora fazer. Como que a gente faz, Eduardo? Lembra? Para isso que servem os dados de teste. A gente vai chamar o predict, beleza? Não muito diferente dos outros algoritmos que a gente tem estudado. Chama o predict, eu vou passar o modelo, que é o modelo que a gente acabou de criar, e os dados de teste. E aí eu vou salvar nesse objeto aqui, ó, credit pred, beleza? Que é a predição de crédito. Então, executei e vou trazer uma confusion matrix para que a gente possa observar o nosso acerto. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Se você não tiver o Gmodels, você instala desse jeito. Eu vou só chamar porque eu já tenho ele instalado.
chamei o gmodels, mapeei a libname do gmodels, e aí eu vou aplicar essa função cross-table, que é para a gente ver a nossa matriz de confusão. Tudo bem? Na verdade, nem gosto de chamar de matriz de confusão, porque ela tem que ser a matriz de clareza, né? Então eu vou chamar de Confusion Matrix em inglês, para não confundir tanto, tá? Confusion Matrix, porque ela vai trazer clareza pra gente. Como é que é a clareza, Eduardo? Vou ensinar para você a Confusion Matrix agora. O nosso algoritmo, ele preveu que que o cara não ia atrasar em 55% das vezes. E realmente o nosso banco de dados de teste mostrou que nós estávamos certos, entendeu? Em 55 vezes. Nós acertamos aqui 55 vezes. Mas olha só que interessante. Quando o banco de dados de teste falou que não era, que o cara não ia atrasar, o meu modelo 10 vezes, tá vendo que isso aqui é o previsto, tá vendo? O meu modelo tá aqui, ó, previsto. São esses dois aqui, ó. Meu modelo prevê 55 e aqui é o observado, o dados de teste, tudo bem? Então, olha lá, meu modelo prevê 55 como não, e realmente o observado foi 55 como não. Só que o meu modelo previu 10 como yes, mas eles eram não, tudo bem? Meu modelo errou 10 aqui. Agora, olha que interessante. O meu modelo preveu 15 como sim, que o cara ia atrasar, o cara ia entrar em default. E realmente, no observado, foram 15, ou seja, meu modelo acertou aqui 15. Só que olha só, o meu modelo, ele errou em 20 quando o cara ia atrasar, beleza? Olha só que interessante. O cara ia atrasar, ou seja, no observado ele atrasou, ele está como yes, mas meu modelo disse que ele não ia atrasar. Olha só, meu modelo tem um erro aqui. Eu estou errando muito nesse caso. Que caso, Eduardo? Eu estava prevendo que ele não ia atrasar. A variável default estava como no, mas ele atrasou. O meu banco de dados de teste me mostrou que ele atrasou. Então, eu preciso aplicar algum tipo de ajuste para consertar isso aqui. Beleza pura? Como é que eu faço isso, Eduardo? Mais embaixo, já vou explicar para você. Meu modelo não pode errar isso tudo aqui, tudo bem? Então tá bom. Como é que a gente faz isso, Eduardo? Eu vou melhorar de algumas formas. Primeiro, eu posso melhorar a performance do meu modelo. Aqui, meu modelo errou em 30 casos, beleza? 10 aqui para 10 e 20 aqui. Essa diagonal aqui indica o que eu errei, tudo bem? 10 e 20, meu modelo acertou mais aqui, tudo bem? Nesse caso aqui, ele errou, nesse caso, no IES, meu modelo errou mais, ou seja, quando o cara estava atrasado, meu modelo errou mais. E nesse caso aqui, eu estou escolhendo que não posso errar muito nesse caso aqui. Tudo bem? Eu não posso errar muito nesse caso aqui. Isso pode ser também porque meu modelo está desbalanceado e eu só queria trazer para você a Decision Tree funcionando. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos tentar melhorar isso aqui. Bora! Como, Eduardo? Então, eu vou otimizar esse hiperparâmetro aqui, esse trials. Vai ser a quantidade de vezes em que o meu modelo vai passar os dados para fazer o treinamento. Tudo bem? Vamos ver se vai melhorar só fazendo isso? Eu vou executar. Já vou printar também o summary. Você vê que ele manteve aqui, ó, o check-in balance e a duração do empréstimo, só que ó, se tinha saldo em poupança, já caiu, ó, tá vendo? E entrou se tem casa própria, né? Então houve uma alteração em algumas variáveis, né? Só de treinar mais o modelo, né? Ou seja, aumentamos aqui o trials para 10. Beleza, vamos dar uma escorada no modelo? O que é escorar, Eduardo? É fazer a avaliação, né? Passar os dados de teste, né? Vou passar os dados de teste e vou colocar ele nesse atributo aqui, ó, Credit Boost Pred 10, beleza? Então tá bom. Vamos agora fazer aqui a nossa matriz de confusão, nossa Confusion Matrix, para ver se o nosso modelo deu uma melhorada. Olha, nosso modelo já melhorou um pouquinho, ó. Ele piorou um pouco. Não, ele melhorou nas duas coisas, né? Não, era 10 aqui, era 10 e 20, né? Ele piorou um pouco mais nesse tipo de erro, mas ele melhorou um pouco o erro que eu decidi não ter. Por que, Eduardo? Porque olha só, o que é pior para mim? Eu prever que o cara não vai pagar e o cara pagar, o que é pior para mim? Nesse caso, eu estou escolhendo que é pior eu prever emprestar dinheiro e o cara não pagar e eu tá falando que ele vai pagar. Para mim, o que é pior é isso aqui nesse caso, tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá. Ó. Eu não posso errar pensando que o cara não vai atrasar, mas na verdade o cara atrasa. Isso é pior para mim, tudo bem? Então tá bom. Então tá bom. Beleza. Então vamos embora. O que eu vou fazer? Eu vou dar pesos para os erros. O que eu vou falar? Eu vou falar que esse tipo de erro aqui, para mim, ele é pior, tá bom? Como que você faz isso, Eduardo? Eu vou fazer isso assim, ó. Eu vou criar uma matriz, beleza? Beleza? Vou criar uma matriz. Eu já vou mostrar para você o que é essa matriz, tá bom? É assim, ó. Eu vou criar uma matriz e eu vou chamar ela de
error cost, que é o custo do erro, tudo bem? Vou mostrar essa matriz para você agora. Eu criei essa matriz e estou falando o seguinte, ó, Eduardo, aqui eu vou colocar 4 e aqui eu vou colocar 1. Eu quero dar uma penalidade maior para esse cara aqui, ó. É exatamente isso que eu coloquei aqui em cima, ó. Esse cara aqui, eu não quero errar muito. Por quê? Porque se eu estou prevendo que o cara não vai atrasar e ele está atrasando, eu estou tendo inadimplência, está deixando de entrar caixa na minha empresa, então eu não posso errar aqui. Então você pode fazer um algoritmo que diminua o erro, que penalize o erro quando ele acontece naquele lugar. E como é que você faz isso, Eduardo? Utilizando essa matriz aqui, essa matriz baseada em regra, beleza? Lembra que eu chamei o help do C5.0 e eu falei para você que ele era um modelo também baseado em regras? Então, o nosso algoritmo C5.0 permite implementar esse tipo de regra. Então, vamos lá, vamos utilizar essa parada aqui. O que eu vou fazer? Eu vou executar o algoritmo C5.0. Vou falar que no nosso treinamento eu quero aquelas 17, as variáveis, as 16 variáveis. A variável target vai ser essa default. E agora eu vou chamar um hiperparâmetro chamado custo, que é esse erro cost, tá bom? Que é essa matriz que eu acabei de criar. O que eu estou falando? Penalize esse erro aqui, ó, mais vezes do que esse erro aqui. Tudo bem? É só isso que ele vai fazer. Você poderia fazer ao contrário também, colocar 4 para esse cara aqui e um para esse cara aqui. Enfim, é decisão sua. É uma regra que você pode fazer aí com a sua equipe de negócio. Tudo bem? Vou executar esse algoritmo. Agora o nosso modelo está errando só 7 aqui. Ele está errando mais do outro lado. Mas onde para mim era mais importante não errar, o nosso modelo não está errando. Beleza? Isso em detrimento do resultado geral. Que aqui você vê que o resultado geral diminui um pouco, né? Aqui era lá em cima, na primeira que a gente viu, a gente estava acertando um total de. A gente estava acertando um total de 55 aqui, se eu não me engano. Olha lá, a nossa primeira com Physiometrics, ele estava acertando 52 e 18. Então ele estava acertando 52 mais 18 dá 60. Ele estava acertando 70%. E aqui agora ele está acertando só 50, 67%. Então diminuiu, né, o percentual geral de acerto do modelo. Mas você agora sabe que no erro que você menos pode errar, você está errando menos. Entendeu a sacada do C5.0? Ele é bacana, né? Então, beleza, cara. Então, é exatamente isso que eu queria mostrar para você. O poder de acurácia das árvores de decisão e o poder de se utilizar um algoritmo que te permita fazer esse tipo de customização. Beleza pura, cara? Então, gostou da aula de hoje de árvore de decisão? Então, eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado dessa aula. E não se esqueça, está disponível lá no nosso portal cienciadosdados.com o nosso curso de SAS, de R, e agora já temos 8 aulas do curso de Python, beleza? É só entrar lá, é gratuito, é para você, tá? Viva a abundância! Vamos junto que a gente vai atravessar e chegar do outro lado, beleza pura? Então vamos embora, um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!